Eita Deus, Shalom, graça e paz. Eu tenho que começar um pouco educado, porque daqui para mais tarde pode a voz, né? Glória a Deus, que igreja linda, que bom estar com vocês. Eu agradeço ao pastor Daniel, à pastora Dalila, pela confiança que nos é concedida nessa tarde, de estarmos aqui trazendo uma palavra da parte do Eterno. Vocês já são bastante ministrados aqui, e aí ele resolveu dar uma descansada, aí coloca a gente para pregar aqui, não é? Mas é um prazer imenso. Eu trago um abraço à minha esposa, a pastora Claudiana, a todos vocês aqui, e também, não é, um abraço da Palavra de Vida, o ministério do qual Deus nos confiou para estarmos cuidando ali, pastoreando. A igreja é dele, eu sou dele, nós somos dele, tudo é dele. A honra, a glória e o louvor seja dado a ele em forma de palmas nessa tarde. Um dia ele nos tirou do fundo do poço, um dia ele nos tirou do caminho errado, um dia ele nos tirou da lama, da sarjeta, e nos fez assentar entre príncipes, nos fez assentar entre princesas. Oh, obrigado, Yeshua. Olha para esse príncipe, essa princesa está do seu lado. Ele nos fez assentar assim. Nós queremos hoje convidar você a abrir sua Bíblia, querido, no livro de Mateus, capítulo de número 16. Mateus, capítulo de número 16, por gentileza. Aleluia. Versículos de número 13. Nós vamos ler até o versículo de número 19. Você que achou, diga amém. Você que não achou, diga estou procurando. Glória a Deus. Nos diz assim a palavra do Eterno: Jesus foi para a região que fica perto da cidade de Cesareia de Filipe. Ali perguntou aos discípulos: quem o povo diz que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros que é Jeremias, ou algum outro profeta. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus afirmou: Simão, filho de João, você é feliz, porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai que está no céu. Portanto, eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino do céu. O que você proibir na terra ou ligar na terra será ligado no céu, e o que você permitir na terra será permitido no céu. Diga amém. Curva sua cabeça só um instante. Faça uma oração comigo. Sei que nós já adoramos. Ele já está aqui, Ele sempre esteve aqui. Eu sinto o cheiro dele, eu sinto as águas se movendo aqui. Eu sinto o mover dele aqui nesse lugar. Eu estava ali dentro com o pastor Daniel, e eu percebi ele. Essas paredes estão encharcadas com a presença dele. Este lugar, este piso está encharcado com a glória dele. Eu não sei, querido, eu preparei água aqui, mas eu não sei qual o caminho que ele vai dar. Mas eu sei que há um mover aqui hoje. Meu Deus. Sabe, eu quero falar hoje aqui com você sobre consciência apostólica. Eu sei que essa igreja é uma igreja apostólica. A gente percebe isso nessa igreja. Mas eu quero falar um pouco sobre consciência apostólica aqui.
dentro daquilo que nós acabamos de ler nessa noite. O que é consciência? Consciência é a capacidade da mente perceber a relação entre si e o ambiente onde ela está. Consciência é isso que nós estamos sentindo aqui agora, da presença de Deus. Nós temos consciência. Diga: eu tenho consciência de que Ele está aqui. Diga: eu tenho consciência que eu carrego Ele aqui. Então isso é consciência, nós percebemos isso, nós temos essa relação entre nós e o ambiente onde nós estamos. Sobre consciência apostólica, existem alguns cristãos que eles são conscientes do ambiente apostólico, sabem que Jesus estabeleceu o apostólico, sabem que eles operaram milagre, maravilha, prodígios, sinais. No entanto, existem cristãos que não se movem num ambiente apostólico, porque pensam que o apostólico era para o passado, era para a igreja primitiva do século I. Mas existe um outro grupo de cristãos, dos quais eu estou no meio deles aqui, que são conscientes e estão conscientes desse ambiente, mas não só são conscientes e não só estão conscientes, mas usufruem do ambiente apostólico, do ambiente onde a glória dele está. Você faz parte desse ambiente, você usufrui isso aqui nessa igreja. Sobre isso que vamos conversar aqui. Para gerar uma consciência apostólica, nós precisamos ter conhecimento sobre dois fatos que são de suma importância. Eu sei que essa igreja é muito ensinada, mas deixa eu caminhar por esse caminho. Amém? Dois assuntos que são de suma importância: o que é um apóstolo e o que é igreja. Quem criou o nome apóstolo? De onde veio? De onde surgiu isso? Será que foi Jesus que criou essa palavra? Será que a palavra igreja foi Jesus que criou? Não. A palavra apóstolo, quem criou foi o Império Fenício, o Império Grego. Eles utilizavam muito essa palavra apóstolo. Os fenícios, para você ter uma ideia, nas suas caravelas de guerras para conquistar novos territórios, eles tinham os apóstolos que comandavam os navios de guerra, que eram os seus comandantes. Diga: apóstolo é um comandante. Diga comigo: apóstolo é um comandante. Diga mais forte: apóstolo é um comandante. Então eles comandavam as fragatas de guerra, os navios de guerra dos fenícios, era o apóstolo. Os gregos também utilizavam o apóstolo. Os romanos, o que eles fizeram? O Império Romano, ele pegou tanto essa linguagem apostólica como a linguagem da eclésia, que é a igreja, e utilizou no seu império para conquistar novos territórios. Como é que acontecia isso? O Império Romano, ele tinha os seus generais, ele tinha a eclésia, e juntos eles iam conquistar novos territórios para o Império Romano. O apóstolo no Império Romano, ele já era um general de guerra. Diga assim: apóstolo era um general. Diga assim para quem está perto de você: você sabia disso? Apóstolo era um general. Igreja veio da palavra eclésia. Diga comigo: eclésia. Eclésia é um grupo de cidadãos chamados para cumprir um propósito governamental, não para ser religiosos. Meu Deus. Então a eclésia, na sua origem, a igreja, ela foi fundada para isso. Os séculos se passaram e foi confundindo a cabeça do povo, foi criando a religiosidade e foi amarrando a igreja, tirando ela do seu propósito. Mas a eclésia, no seu propósito original, ela foi criada para isso, para governar junto com os apóstolos, para conquistar novos territórios para um reino, no caso o Império Romano. Sabe, a eclésia era um grupo de cidadãos composto por homens, aproximadamente 6 mil homens acima de 18 anos formavam uma eclésia. Eles se reuniam regularmente para discutir assuntos e votar sobre novas propostas de lei, apresentar estratégias militares e eleger magistrados. E aí foi neste contexto que Jesus Cristo aparece e institui a eclésia e os apóstolos. É nesse contexto que o Senhor levanta 12 homens do meio da multidão que ele cuidava, 12 homens, e ele chama de apóstolos.
para governar com Ele, para conquistar com Ele. A linguagem de apóstolo de Jesus é bem diferente da linguagem que foi ensinada depois dos tempos, que foi amarrando a igreja, e foi fundando uma outra igreja romana, com o título de apostólica, onde eles mesmos mataram os apóstolos. Olha para quem está perto de você e faz assim para essa pessoa: ó, pegou aí a visão? Então o que nós entendemos aqui? Que apóstolo é um general, um comandante, e a eclésia é um grupo de cidadãos que são chamados para cumprir um propósito governamental. A igreja surgiu no meio disso. Quando Jesus veio para a terra, a linguagem que era ministrada por João era: está chegando o reino de Deus, o reino de Deus está próximo. Jesus entra no cenário, e ele não entra no cenário falando de uma religião, ele entra no cenário falando de reino. Diga reino. Ele diz: o reino de Deus chegou. Ele envia os seus discípulos, os seus 12, e os 12 pregam dizendo: o reino de Deus chegou. Tudo está relacionado a reino, a um rei e aos seus súditos, e aqueles que governam com este rei, a eclésia. Quantos aqui fazem parte da eclésia? Levante a mão e diga amém. O Novo Testamento tem 27 livros. 114 vezes nós encontramos no Novo Testamento a palavra eclésia. O apóstolo Paulo escreveu 14 livros, entre cartas e livros que ele escreveu, são 14, ou seja, mais da metade dos livros do Novo Testamento, quem escreveu foi o apóstolo Paulo, e ele fala sobre a eclésia 62 vezes. Então veja a importância do que é a eclésia, do que é o apostolado, como é importante entender isso, ter a consciência do que nós somos. Meu Deus, isso aqui no final, você vai pular, como o nosso apóstolo Daniel estava falando aqui, porque você vai funcionar muito mais forte ainda do que o que você é. Quando eu terminar essa mensagem, nós vamos concluir, você vai ficar mais violento do que o que você é. Minha proposta hoje aqui com o Espírito Santo, cooperando com Ele, comigo, e eu cooperando com Ele, é fazer você ser mais violento do que o que você é. Me entenda de uma forma correta a palavra violência. Olha para quem está perto de você e diga assim: você vai ser mais violento no reino do que o que você é. Essa igreja já é uma igreja violenta, eu tenho sentido, eu tenho percebido isso. Você vai ser muito mais violento. Sabe aqueles mais tímidos, mais fraquinhos, vão conquistar uma cidade. Olha para quem está perto de você, está pegando a visão? Espírito Santo, abra o entendimento, a compreensão. Quando descobrimos quem nós somos e qual é a nossa identidade, tudo muda. Sabe, o que falta para muitas pessoas viverem o propósito 100%, é descobrir a identidade, é descobrir quem é. Quando se descobre quem é, tudo muda. Quem é você? Qual é a sua identidade? Com carinho, pergunta para essa pessoa que está do seu lado: quem é você? Qual é a sua identidade? Nós já ouvimos falar muito sobre isso. Somos a palavra, somos o que a palavra de Deus diz que somos. Nós já ouvimos muitas vezes falar sobre isso, e nós conhecemos pessoas que dizem que nós somos o que a palavra de Deus diz que é. Mas essas pessoas, muitas delas, você conhece algumas, eu sei, elas não vivem aquilo que a palavra de Deus diz que elas vivem o que as pessoas querem que elas vivam. Diga assim comigo: eu sou o que a palavra de Deus diz que eu sou. O que é que eu estou carregando nas minhas mãos? Quem sabe o nome disso aqui? Qual é o nome disso aqui? Pode ser mais forte? Como é o nome disso aqui? E se eu disser para você que eu não estou carregando uma Bíblia? O que é uma Bíblia? A linguagem original, biblio. Isso aqui é a palavra de Deus escrita. É mais forte? Soa mais forte? Soa mais forte? Então segura a sua aí e diga: eu estou segurando a palavra do Deus vivo. Quando eu leio ela cria vida
dentro de mim. Diga: eu seguro, eu carrego a palavra de Deus escrita. Quando eu leio, quando eu a escuto, ela gera vida e entra dentro de mim. Faz sentido para você? Dê um aplauso a ele nessa noite bem forte. Essa é a palavra de Deus escrita. Quando eu chamo Bíblia, eu estou falando uma constituição de 66 livros, biblioteca, mas é a palavra de Deus escrita. Somos o que esta palavra diz que nós somos. Então, se ela diz, se nós somos o que ela diz que é, e nós cremos e temos consciência disso, eu vou dizer algo aqui, talvez eu não sei como você vai interpretar, mas não me interprete mal. Você vai me amar até o final, como diz o pastor, o apóstolo Daniel. Nós não somos evangélicos. Eu aprendi isso com o apóstolo Luiz Hermínio, quando eu vi ele falando sobre isso. Meu Deus, cara, muito tempo atrás. Nós não somos evangélicos. Diga: eu não sou evangélico. Diga também: eu não sou. Diga assim: eu não sou crente. Só crente. Crente, tem muita gente que é crente. Você pergunta: você vai evangelizar? Pergunta: vem cá, tu já é crente? Sou. Ah, que legal, cara, que bom. Eu creio no Satanás, que tem mais poder do que... Bicho, vai para lá. Ele é crente. Então você não é só crente. Diga: eu não sou só um crente. Também você não é religioso. A palavra de Deus não vai dizer que você é isso. É essa identidade que nós temos que viver. É essa identidade que nós temos que descobrir. Na verdade, quem nós somos. A identidade é outra coisa que eu vou dizer já já. Sabe o que a Bíblia diz que nós somos? João capítulo 1, versículo 12. João capítulo 1, versículo 12 diz assim: porém alguns creram nele e o receberam, e estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Sabe, às vezes nós lemos isso, mas nos contentamos em apenas sermos crentes. Às vezes nos contentamos em apenas sermos evangélicos. Apenas nos contentamos em alguém dizer para a gente: é um religioso, ele é uma pessoa boa, uma pessoa honesta. Ah, é uma pessoa legal, é religioso. Não. Diga assim: eu sou filho de Deus. Se alguém perguntar: quem te deu essa autoridade? Você vai dizer: Deus me deu a autoridade de ser filho de Deus. Quantos aqui receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Essa é uma reunião de filhos amados do Pai. Uou! Sabe, quando nós nos comportamos quando descobrimos quem nós somos, falar com Ele não é mais sobrenatural. Tem muita gente que pensa assim: eu quero andar no sobrenatural. Sobrenatural é alguém que não é filho falar com o Pai. Você é filho, é natural falar com o Pai. Sabe, é sobrenatural teu filho falar contigo. Quem é pai aqui? Quando ele vai falar com você, ele entra no sobrenatural. Epa! Ô Pai! Há uma intimidade aqui. Diga assim: eu sou filho. Diga: eu sou filho. Diga: eu me tornei filho. Diga: Ele me deu o direito. Ele me deu o direito. Sabe, usufrua esse direito. Não se contente em alguém dizer que você é apenas crente. Não se contente em alguém dizer que você é apenas evangélico. Você é muito mais do que isso. Mas muitas pessoas preferem esconder quem é, com medo das pedradas. Jesus sabia quem ele era. Ele disse: eu sou filho. Quiseram matá-lo antes do tempo. Sabe, quando nós dissemos isso na rua, que somos filhos, as pessoas não vão entender. Elas vão querer apedrejar a gente. A minha pergunta é: você está disposto a viver quem você é? Quem está disposto a viver quem você é? Então quando alguém perguntar a você, você vai dizer: eu sou filho. Que história é essa que tu é filho? Filho de quem? De Deus. Da onde o comedor de feijão, arroz, farinha, rapadura é filho de Deus? Eu sou, e eu tenho uma novidade para contar para você. Olha a evangelização. Eu tenho uma novidade para contar para você. Você tem? Tenho.
Aquele que me tornou filho, Ele quer tornar você prostituta, filho, filha. Ele quer tornar você mentiroso, um filho. Ele quer tornar você ladrão, um filho. Ele quer tornar você um filho, não só a mim. Ele quer chamar você de filho. Ele quer lhe dar o direito legal de ser filho. Só quem sabe que é filho se expressa nessa noite. Uou! Filho amado do Pai. Oh! Quem você é? Faz assim na gândula que tem aqui, ó. Você vai dizer: eu sou filho. Quem você é? Quem é você? Você é crente? Você é apenas um evangélico? Você é apenas um religioso? Quem você é? Quem você é? Ok. Você resolve andar e viver e falar e se comunicar como filho. Você é filho, ponto. Legalmente filho. Agora, qual é a sua identidade? Identidade é a qualidade daquilo que é idêntico. É o reconhecimento de que o indivíduo é ele mesmo. É o conjunto de caracteres que identificam uma pessoa. Existem pessoas que perdem sua identidade por alguns motivos. Às vezes a pessoa, acontece um acidente e ela perde a memória, ela não sabe mais quem ela é. Eu gosto de filmes de ação. Eu assisti o filme Identidade Bourne, assisti aquele filme todo. Eu amo filmes com espionagem. Eu amo filmes dessa forma. E eu assisti aquele filme todo. O cara era um agente. E ele perdeu a memória, não sabia quem ele era. Mas aí quando ele está em momentos vamos dizer, de perigo, ele começa a utilizar aquilo que ele foi treinado, aquilo que ele sabia, quem ele era. Ele desarma os bandidos, os inimigos. Ele, meu Deus, como é que eu faço isso? Rapidamente ele dá um golpe nos caras, ele sabe usar armas, só que ele não sabe quem ele é, mas há ações nele que apontam quem ele é. Ó, pegou aí? Sabe, tem hora que você se vê tão pequeno, tão fraco, mas aí tem momentos que entra você numa situação de perigo e você sabe dizer, em nome de Jesus, e aí o inimigo recua, mas de repente você se torna novamente uma pessoa que tinha perdido a identidade, caminha normal, como uma pessoa comum, porque ainda não descobriu de fato a identidade. De vez em quando perde essa identidade. Eu quero hoje dizer para você, hoje o Senhor vai te levar para um nível e você nunca mais vai perder a sua identidade. Sabe qual é a sua identidade? 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 27, vai dizer exatamente qual é a nossa identidade. Nós somos filhos do reino, filho do rei Jesus. Qual é a nossa identidade? A Bíblia diz, Paulo falando, ora, vocês, no plural, são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Continua em 1 Coríntios 12, 12. O corpo é uma só unidade. Diga, o corpo é uma só unidade. Embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Sabe como Jesus chama este corpo, esta unidade? Ele chama de eclésia. Você faz parte do corpo da qual Jesus chama eclésia. E em Colossenses 1,18 Jesus diz que Ele é a cabeça do corpo da eclésia. Ele é a cabeça da noiva. 1 Coríntios 12 diz que vocês sois o corpo, individualmente seus membros, e a uns Deus pôs na igreja, primeiramente apóstolos. Sabe quem deu apóstolos para a igreja, para a eclésia? Jesus. Na verdade a Bíblia vai dizendo Deus, na linguagem aqui, Deus. Quem foi que deu apóstolos para a igreja? Então a igreja, ela recebeu de Deus. Deus deu apóstolos para a igreja, para a eclésia.
Dentro daquele contexto que eu falei para você, Deus deu apóstolos, Deus deu profetas, Deus deu mestres, Deus deu operadores de milagres, Deus deu dons de curar, Deus deu socorros, Deus deu governos, Deus deu variedade de línguas. Quem deu foi Deus. Ele prepara o corpo, Ele prepara o governo do corpo, sendo Ele a cabeça. E começa com o apóstolo, com os apóstolos. Efésios 4, 10 a 14 diz: aquele que desceu é também o mesmo que subiu muito acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas, lá em Efésios. E ele deu uns como apóstolos, e outros como profetas, e outros como evangelistas, e outros como pastores e mestres. Mas qual era o objetivo dele fazer isso? O objetivo dele fazer isso era o aperfeiçoamento dos santos. Esses 5 ministérios vieram para aperfeiçoar os santos. Para quê? Para a obra do ministério. Para quê? Para a obra do ministério, para o trabalho, para a edificação do corpo. Para que ninguém mais se menino. Meninos não conquistam territórios. Meninos não entram em guerra espiritual. Meninos não sabem nem o que é isso. Meninos brincam. Está na hora de crescer, igreja. Há um tempo de ser criança, há um tempo de ser menino, mas há um tempo de ser adulto, e esse tempo chegou. Sabe? Você sabe quem você é filho. Você sabe qual é a sua identidade, eclésia? Diga: eu sou filho, e eu fui chamado para governar nessa terra, no reino de Deus. Você é um filho, você é eclésia, chamado para governar. Sabe qual foi a verdade que a Pedro foi revelado? Vai pegando, vamos caminhando aqui aos poucos, vamos juntando aqui os pedaços. Qual foi a verdade que a Pedro foi revelada em Mateus 16? Jesus chama, quando ele chega em Cesareia, ele chama lá os discípulos e ele faz uma pergunta. Ele pergunta assim: quem dizem os homens ser o filho do homem? Eles responderam: uns dizem que é João o Batista, outros Elias, outros dizem que tu és Jeremias, ou algum dos profetas. Veja que o povo não sabia fazer a leitura do ambiente e nem daquela pessoa que ali estava. Mesmo caminhando no profético, nas revelações judaicas da Torá que apontavam para o Messias, eles não reconheceram quem era Jesus. Pensavam que eles eram profeta, era um Jeremias, um dos profetas antigos. Jesus fica tranquilo, mas ele pergunta para dentro da sua organização. Ele pergunta para aqueles que ele chamou para estar com ele, para aqueles comandantes que iriam comandar as multidões. Chama para eles, pergunta: e vocês, o que dizem que eu sou? Se eu perguntasse para você hoje, agora, quem é Jesus, muitas palavras sairiam daqui acerca de quem é Jesus. E muitos de nós acertaríamos quem ele é. Você sabe quem ele é. Só que naquela época, reconhecer Jesus como Pedro reconheceu, querido, só através de uma revelação, só através de uma palavra de conhecimento, Deus desatou em Pedro a revelação de quem era Jesus. Porque Jesus pergunta isso, e Pedro, ele olha para Jesus e diz assim: tu és o Cristo, o Filho de Deus, vivo. Vou perguntar e você vai me responder: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, amém? Quem é Jesus? Você pode fazer bem forte isso, tá? Quem é Jesus? Muito bem. Jesus já de cara disse para ele: muito bem, Pedro. Pedro, quem te revelou não foi homem. Você não aprendeu isso na faculdade, na escola teológica, no seminário. Você não aprendeu isso na universidade. Você não aprendeu isso em lugar nenhum. Não foi homem que te revelou. Nem mesmo eu te revelei isso. Sabe por quê, querido? Quando Pedro fala acerca de Jesus, o que ele diz naquela linguagem, Cristo,
Diga comigo, Cristo. Só por revelação. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Parece ser algo simples, mas não era. Vou te mostrar aqui. Cristo não era o sobrenome de Jesus. Diga-se para quem está perto de você, Cristo não era o sobrenome de Jesus. Muita gente diz Jesus Cristo, como se fosse sobrenome. Não é, o meu é Olavo Oliveira, mas o dele não era Jesus Cristo. Cristo era um título. Era uma palavra usada, tanto Cristo como Messias, era uma palavra usada para unção sacerdotal, ou unção de reis. Pedro estava reconhecendo Jesus como o rei ungido. Quando ele diz Cristo, ele está dizendo que ele é o rei ungido. Diga comigo, eu vou perguntar quem é Jesus, você vai dizer o rei ungido. Amém? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Você pode fazer bem forte, quem é Jesus para você? Era isso que Pedro estava testificando diante dos 12, diante de Jesus. Tu és o rei ungido, o Filho do Deus vivo. Jesus diz, olha quem te revelou isso, Pedro, não foi homem. Nem eu falei isso para você, ninguém falou. Foi o meu Pai que falou para você quem eu sou. Ele te revelou, Pedro. Agora eu vou te mostrar uma coisa aqui, que talvez você tenha lido, que vai casar com isso. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo 30 e o versículo 33. Quando Maria é visitada pelo anjo Gabriel, o anjo chega para Maria e lhe diz, não temas Maria, pois achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, ao qual porás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Só quem sabia dessa profecia era Maria. E Jesus não tinha dito isso para nós ninguém. Porque quando Pedro chama ele de Cristo, está exatamente falando acerca deste assunto. Eu reconheço, tu és o Cristo, tu és o rei ungido, o teu trono não terá fim. Eu pergunto hoje, quem é Jesus para você? Sabe, a minha Bíblia diz, querido, no livro de Apocalipse, que ele vai voltar. Ele vai voltar. Sabe, esses homens que estão brincando com ele, com o nome dele no carnaval, essa turma, sabe, que colocaram Satanás lá brincando com ele, como se tivesse vencido Jesus. Eles não têm a revelação que você tem. Eles não conhecem o Jesus que você conhece. Sabe, a Bíblia diz no livro de Apocalipse que ele vai voltar. Olha para quem está perto de você e diga, ele vai voltar. Ele vai voltar montado no cavalo branco, e na sua coxa direita está escrita, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele mané cantorou. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Ele não é um papa, rei, governo. Ele não quis implantar uma religião, ele quis implantar um reino, dos quais somos súditos. E ele nos escolheu para fazermos parte da eclésia. E alguns que aqui estão são apóstolos, alguns que aqui estão são pastores, alguns que aqui estão são mestres, para o governo da eclésia, para que cresçam e dominem sobre este planeta. E um dia toda língua se dobrará, toda língua falará, todo joelho se dobrará e declarará que ele é rei. Ele é rei.
Ele é rei. Para isso ele nasceu. Pergunta quem está perto de você: você está entendendo isso? Então você não é qualquer coisa. Se comporte. Você não é qualquer coisa. Sabe quando Pedro tem essa revelação? Deus reconecta Pedro na chamada. Quando Pedro se encontra com essa verdade acerca de quem é Jesus, ele é redirecionado na chamada e recebe 3 chaves. Diga comigo, 3 chaves. A primeira chave, identidade. A segunda chave, autoridade. A terceira chave, serviço. Diga comigo, identidade, autoridade, serviço. Ninguém recebe autoridade se não for primeiro gerado identidade. Ninguém vai exercer uma autoridade se primeiro não tiver identidade de quem é. Sabe o que Deus está fazendo aqui hoje, nesse lugar? Deus está gerando identidade. E você sairá daqui com autoridade para servir no reino de Deus, não com timidez, mas você vai servir no reino de Deus com violência. Não violência contra as pessoas, não violência contra os outros seres humanos, violência contra Satanás e o seu reino. Você vai entrar no inferno, vai arrombar as portas e vai dizer: solte os cativos que aí dentro estão, solte os prisioneiros que aí dentro estão. Eu te dou uma ordem em nome do Rei Jesus. Satanás, solte os prisioneiros. Só aqueles que vão se mover dentro do reino com violência se expressa nessa noite. Ele é manalabalassu, ele castura manalabaha, tuire manalabasherele manalabassu. Oh, Deus está gerando aqui hoje identidade. Deus está hoje aqui revelando a você quem você é, o que você é. Você é do céu. Aprendi isso com o apóstolo Luiz Hermínio. O céu não é o meu destino. Diga: o céu não é o meu destino. Diga: o céu é a minha origem. Diga: o céu não é o meu destino. Diga: o céu é a minha origem. Dê um aplauso a ele. Diga assim: eu já vim de lá, eu vou voltar. Sou de lá. Meu Deus. Assim como Pedro foi reposicionado na chamada, Deus está te reposicionando na chamada. Há pessoas aqui que dentro delas tem um fogo que queima, mas elas não fluem dentro deste fogo. Elas não fluem dentro desta chamada. Elas têm medo. O nome deste medo é chamado de timidez. Não é timidez de pegar microfone, não é isso. É timidez de se soltar na chamada. Porque pensam: o que as pessoas vão falar de mim se eu disser que eu sou filho de Deus? Tentaram matar Jesus antes do tempo quando ele disse isso. E aí, qual o problema? Diga: eu não vou deixar de viver o propósito com medo do que os outros irão falar. Diga isso para 3 pessoas. Eu não vou deixar de viver o propósito com medo do que os outros vão falar. Eu não vou deixar de viver o propósito com medo do que os outros vão falar. Eu vou viver, eu vou queimar, eu vou labala cantarabala, cheio. Oh, meu Deus. Sabe aquela palavra que está preso dentro de você? E você segura com medo de falar? Você vai se mover na violência e não vai ter medo de falar. Sabe, aqui dentro eu vejo dons de profetas aqui, mestres. Sabe, hoje eu venho aqui para ativar você isso.
Não, se eu falar, vão dizer assim: ah, quer ser muito besta. Aqui ninguém diz isso, eu sei, mas lá fora. Diga: eu vou me soltar. Cutuca assim os três, diga: eu vou me soltar. Faz assim, ó, faz assim, ó. Faz assim, ó. Cruza os braços, cruza os braços, cruza os braços, cruza os braços. Diz assim, ó: hoje eu me liberto. Solta o leão que está aí dentro. Solta o leão que está aí dentro. Dá um rugido de leão nessa tarde. Há um leão aí dentro. Sabe, o inferno tem medo da gente. Satanás tem medo da gente. Quando descobrimos quem nós somos, o inferno se apavora, o inferno recua. Cadê o rugido dos leões? Cadê o rugido das leoas? Cadê o rugido da igreja do avivamento? Dê um aplauso a ele. Ai. Pedro é reposicionado na chamada, na vocação. Sabe quando Jesus fala isso sobre Pedro? Pedro é o primeiro homem que prega. Depois que Jesus sobe, ele era tímido. Mas tímido como, pastor? Tímido nas ações espirituais. Veja, querido, ele nega Jesus 3 vezes. Ele tenta usar a carne numa batalha espiritual, puxando a faca e cortando a orelha do sumo sacerdote. Ele era tímido. Ele era mais valente da carne, mas no espírito era tímido. Mas quando o espírito vem sobre a terra e ali batiza os 120, as pessoas ficam dizendo: estão bêbados, embriagados. Pedro se levanta e ele prega. E quando ele prega, 3.000 pessoas se rendem aos pés de Jesus. E Pedro inaugura ali a igreja apostólica, a eclésia poderosa. Uou! Tem alguém entendendo isso aqui, pelo amor de Deus? Assim será contigo também. Será contigo. Vai ser no teu trabalho, na escola, na faculdade, na universidade. Vai ser na tua rua, vai ser na tua célula. Você vai abrir a boca, as pessoas serão libertas, as pessoas serão transformadas. Pedro está subindo para a oração no templo Formosa. Quando ele chega, está lá um homem aleijado, está lá um homem que vivia esmolando, pobre, coitado. Ele estende a mão e pede dinheiro. Pedro diz para o homem: eu não tenho prata, eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Sabe, Pedro começou a usar aquilo que Jesus disse para ele: o que você ligar será ligado no céu, o que você ligar na terra será ligado no céu. Olha para quem está perto de você e diga: eu e você somos a representação. Diga: Pedro é a representação da igreja nesses dias. Diga: eu tenho poder como igreja de ligar e desligar. Diga: eu tenho autoridade para expulsar demônios, curar os enfermos, dar vista aos cegos, fazer o mudo falar, o surdo ouvir, ressuscitar os mortos. Eu tenho autoridade dada por Jesus como eclésia para pisar serpentes, para pisar serpentes, para pisar serpentes.
que Jesus fala? Pedro descobre tudo isso, é revelado a ele. Jesus fala assim: edificarei a minha igreja. Quem é você? Quem é você? Diga, qual é a sua identidade? Diga, eu sou eclésia. Qual é a sua identidade? Qual é a sua identidade? Jesus disse: edificarei a minha eclésia, a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não prevalecerão contra ela. Oh, flua no Espírito como igreja. Sabemos quem somos, somos filhos. Conhecemos a nossa identidade, somos igreja, eclésia. E sabemos quem é Jesus: rei ungido. Seja posicionado nessa noite, na chamada. Há pessoas aqui que estão desalinhados no propósito e na chamada. Tem alguns que Deus mandou largar algumas coisas para se envolver integralmente, mas não estão fazendo, não estão obedecendo. Está dizendo: eu vou dar um tempo nisso para depois fazer isso. Afunde o barco e mergulhe de cabeça. Afunde o barco e mergulha. Mergulha no propósito, na chamada. Sabe, o diabo, sabe o que ele mais quer? É que você, que a igreja se perca na vocação e na chamada. Você vai se perder na vocação e na chamada? Você vai se perder na vocação e na chamada? Você vai se perder na vocação e na chamada? Eu pergunto nessa noite: você vai se perder na sua vocação e na chamada? Não. Em Mateus capítulo 28, Jesus Cristo já havia morrido, 3 dias sepultado, havia ressuscitado, se reúne com os seus discípulos e apóstolos, e ele diz: foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, todos os dias, todos os dias. Diga: eu nunca estou só. Diga assim: eu nunca estou só. Diga: eu nunca estou só. Sabe aquele irmão que coloca lá no Facebook: ninguém me ama, eu estou só. Não, você não está só. Na sua célula você nunca está só. Ei, lá no seu trabalho você não está só. Lá onde você está lavando a roupa, engomando, fazendo a comida do marido, da família, você não está só. Aqui nessa noite, nessa tarde, nós não estamos só. Ele prometeu: onde tiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei presente. Sinta ele aí. Você é eclésia do Deus vivo, não de um Deus morto. Vai ficando de pé. Vai dizendo assim: meu Deus. Diga: eu sou eclésia. Mas faça bem forte. Diga: eu sou eclésia do Deus vivo. Diga: o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu. Diga bem forte: me ungiu. Levante seus braços. Diga: eu sou eclésia e o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e para proclamar o ano aceitável do Senhor. Essa é a tua função, eclésia. Você nasceu com um propósito apostólico, e subirá da terra para o céu debaixo de um governo apostólico, porque há um apóstolo maior do que todos os apóstolos do mundo. Yeshua, o leão da tribo de Judá.
Ele é o Rei. Oh, este é o tempo de reposicionar-se na sua identidade, é o tempo de fluir na sua identidade. Seja livre para servir.